Agora nós vamos fazer um panorama geral aí da arte brasileira dos anos 50 para cá. E a gente vai estar falando por décadas, destacando alguns artistas e suas principais características. Vamos nessa, né? Bom, a gente começa com os anos 50, porque antes disso a gente ainda tem o modernismo brasileiro, né? Que foi dividido em duas partes, em duas fases, e a partir dos anos 50 a gente tem a entrada do abstracionismo. O abstracionismo aqui ele chega diferente, ele chega com outras intenções, com outros objetivos. E ele ocorre especificamente em duas grandes cidades, né? São Paulo, com a sua Bienal, né? As 3 bienais, e no Rio de Janeiro, com uma exposição do Grupo Frente, e também com a Exposição Nacional de Arte Abstrata. Então, esse período vai marcar o incentivo e a visibilidade da produção abstrata aqui no Brasil, como também a entrada de artistas estrangeiros expondo com esta característica. Então ele vai estar dividido em duas grandes correntes. A primeira vai ser o abstracionismo gestual, a gente também pode estar chamando aí de lírico, informal, mas aqui a gente chama de taxismo, e o abstracionismo geométrico ou formal, que vai se subdividir, né? Ele vai ter 2 nomes, o concretismo e o neoconcretismo. Então vamos ver como é que é isso, né? Como é que se resolve o abstracionismo aqui. Vamos começar pelo abstracionismo informal, que aqui vai ser chamado de taxismo. Taxismo é uma palavra que vem do francês, significa mancha. Na verdade é aquilo que a gente já conhecia, né, na produção europeia, mas que no Brasil, devido ao modernismo, que era figurativo, ele chega mais tarde, só nos anos 50. Mas a proposta é parecida, né? No sentido de que é uma abstração mais lírica, mais emocional, que valoriza a improvisação, o gesto, a presença forte aí japonesa, né? Alguns artistas japoneses se instalam no Brasil, especificamente em São Paulo, e também os descendentes, né? Então a colônia japonesa ajuda nesse sentido no desenvolvimento do taxismo. E aí a gente percebe algumas obras, né? A primeira que seria na verdade aí uma espécie de protótipo, né, da escultura, né, que é da Tomie Otaki, e mais à direita a gente vê o trabalho do Manamu Babi, que lembra muito essa escrita japonesa, mas parece que foi manchada, né? Mas são essas referências, né? E aí a gente tem mais outro nome, mais outro trabalho do Flávio Schiró também, que lembra, né, faz uma referência a essa gestualidade já existente na própria cultura japonesa, e também a Tomie Otaki, que é o grande nome aí. Bom, no que se refere ao abstracionismo formal, nós teremos 2 nomes, o concretismo, né, e o neoconcretismo. O concretismo ele vai se desenvolver principalmente na cidade de São Paulo, né? Que é a valorização das formas geométricas regulares, né? Ao mesmo tempo que interessa aqui é uma comunicação visual, não há aqui a questão emocional, subjetiva, inconsciente, né? A ideia aqui é privilegiar o que o olho vê, e a relação aqui é entre o artista, a obra e o público, né? E o público numa postura um pouco mais contemplativa, né? Uma outra questão que chama atenção é essa precisão, né? A gente olha e pensa que parecem trabalhos feitos no computador, né? Mas o que a gente percebe aqui é que o artista, para ter esse controle, para ter esse acabamento, ele vai precisar pensar mais sobre qual cor vai ter qual efeito, né? E vai precisar, claro, de equipamento técnico, né? As réguas, os compassos, enfim, tudo que era possível aí para chegar nessa precisão. O outro nome que se destaca aí que é o Atos Bucão, né? Que vai espalhar suas obras e o concretismo especificamente nos azulejos, complementando aí a arquitetura do Oscar Niemeyer. O neo é essa nova forma de trabalhar a geometrização, mas de uma maneira nova. E ela vai estar ocorrendo no Rio de Janeiro. Esses artistas eram antes concretistas, né? Mas eles acham que a sensibilidade,
a expressividade, a subjetividade, ela também pode conviver com as produções artísticas. Então vamos ver como é que eles resolvem isso, né? E nós temos outros 3 nomes que se destacam aí, né? O Hélio Oiticica, né, com a sua bandeira, que é uma das mais conhecidas, né? Quer dizer, onde é que está a geometrização aí? Na própria configuração, né? Mas ela não precisa estar vazia, ela pode carregar uma mensagem. Bom, o outro nome que se destaca é o da Lygia Clark, né? Que são os objetos artísticos manipuláveis que ela cria nessa série chamada de bichos, que na verdade são placas de metal aí unidas por dobradiças e que podem ser manipuladas pelo público. Então cada vez que você mexe, tem uma direção diferente, uma configuração diferente. Então o que o neoconcretismo traz, na verdade, é uma compreensão mais subjetiva ou uma interação, né, com o próprio público. E aí a gente apresenta a obra corpo, roupa, corpo, né, onde também a vestimenta é toda geometrizada, né, mas ela não impede que os participantes, que é o próprio público, que é ativo na concretização dessa obra, né, que ele participe também, né? E nem abre mão de outras possibilidades de percepção, né? Usando, nesse caso aí, os sentidos, né? Tato, público, né? Complementa a própria obra, né? Então ele é convidado a participar, a dar acabamento, né? A configurar aí o próprio espaço. Então na primeira obra, as pessoas participam, interagem, não é só o quadro, né? Ela é geométrica, ela é abstrata, mas ela não precisa estar apenas presa num quadro, né? Ela pode ter um espaço tridimensional, né? Ela pode ocupar entre as paredes. Aqui uma outra obra muito conhecida também do Hélio Oiticica, que é chamada de parangolé. O parangolé seriam essas vestimentas, né? E o próprio Hélio Oiticica questiona mesmo, né? Por que é que eu tenho que fazer como os concretistas, né? Que priorizavam o suporte artístico que era o quadro, né? Na sua configuração geométrica regular, né? Então aqui a geometria está presente, mas de uma forma mais orgânica. O público vestindo, participando, interagindo. E o terceiro nome que se destaca muito aí nesse período também é o da Lygia Pape, né? Que é uma outra Lygia, que vem com uma questão espacial, né? Ela tinha uma experiência trabalhando com o teatro, e aí ela vai criar também, nessa série, chamada de Através ou Geometria Corrompida, ela vai estar trabalhando aí os efeitos cênicos, né? Os efeitos de luz e sombra, de claro e escuro, nessa configuração geométrica e, ao mesmo tempo, nessas instalações que são esses espaços, esses ambientes criados aí por essa interação. Bom, isso foi os anos 50, agora os anos 60, né? Nos anos 60, devido à ditadura militar, as obras se tornam mais figurativas, né? E tem um caráter muito mais de denúncia também. Uma outra característica é a busca, né, de referências na arte mais popular, na história em quadrinhos, e claro que a questão da ironia, do teor crítico, né, vai estar presente, principalmente fazendo ruptura com a proposta com a arte abstrata da década anterior. A referência são os meios de comunicação, né? E o artista aqui, ele se posiciona, né? Ele coloca aí seu ponto de vista político, social ou econômico. Então a gente tem alguns artistas que se destacam aí, que é o Rubens Kleischmann e o Humberto Spindola, né? Com suas obras questionando aí da ditadura militar, né? Que mandava prender artistas, destruir obras, então eles tinham que usar muitas vezes de imagens ou simbologias para poderem se expressar. Mas a obra é completamente aí figurativa, né? E ela trata, na verdade, da própria realidade brasileira nesse contexto aí também, de ser proibido de se expressar, né? Essa é uma realidade que ainda é presente, né? Há uma censura ou há uma normatização do que é o correto, o incorreto, e o artista sempre buscando, né, entender aí essas fronteiras ou ultrapassar essas fronteiras também. E a referência na própria cultura popular, seja ela mais urbana, né, seja ela mais interiorana,
a cena da censura e a repressão política se intensificam muito mais, né? E aí a gente vê o aparecimento, florescimento aí aqui no Brasil da arte conceitual, né? E aí lembrando, a arte conceitual é aquela que a ideia é mais importante do que o objeto. O objeto ele serve como veículo, como fonte, né, de estímulo a esse diálogo, a essa reflexão. Então, novamente, o espectador é convidado aí a participar, mas muito mais mentalmente do que no neoconcretismo, que era através dos órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, né? Então a gente tem outras características, o uso da razão, né? A série, né, importante, que são as séries feitas tanto no papel moeda, onde vai fazer a denúncia aí, né, de tortura, jornalistas, né? E o Luiz Paulo Baravelli, que vai também buscar notícias em jornais e criar cenários ou objetos que tenham esse conteúdo aí de denúncia também. Bom, Léo Salerno é também um outro artista importante, né? Sua obra bastante polêmica aí do Porco Empalhado. Se está empalhado porque está enjaulado, né? Então o que significa isso, né? E o Antônio, né, Petkov, que vai estar falando dessa questão do contato, da comunicação, do alvo aí da censura. Bom, os artistas eles vão estar tentando aí buscar, e muitas vezes conseguem, na sua maior parte, objetos, materiais diversificados, né? Afinal, nós estamos falando dessa questão antiacadêmica, né, que ainda está presente. E nos anos 80, né, com o fim da ditadura, né, a promulgação de uma nova Constituição, e nesse contexto, né, a gente tem o aparecimento da pintura, né, que está um pouco deixada de lado, e aí ela começa a ressurgir, né, mas com versões mais atualizadas. E aí ela vai trilhar os vários caminhos, né? Vocês vão ver os mais variados caminhos. Tem artistas que vão ser mais figurativos, tem artistas que vão ser mais abstratos, né? Mas o que tem em comum é realmente aí esse caráter mais otimista, mais jovial e mais contemporâneo também. Muitas vezes com referência, faz essa referência à pop art, à história em quadrinhos, novamente, né? Só que aqui no Brasil, o que a gente percebe é que a pop art, por exemplo, ela vai ter um componente muito mais de denúncia, né? Os artistas não estão tão interessados na questão do consumo, como foi feito lá pelos ingleses e os norte-americanos na pop art fora do país, né? Aqui ela tem esse acabamento pop, mas é sempre denunciando tortura, violência, mesmo com a questão mais otimista. Bom, e as questões relacionadas à sexualidade, ao corpo também vão estar presentes, né? E, claro, também o retorno dessa pintura que mistura tanto colagens quanto tendências, né? No caso aqui da Beatriz Milhazes, que se destaca por essa referência psicodélica presente aqui no trabalho dela, né? No caso figurativo, né, muitas vezes fazendo aí uma análise, né, dos tipos urbanos também, como é o caso aqui do trabalho desse artista, né, que usa da irreverência, do deboche, da sensualidade, né? Entra aqui também o próprio grafite, né? Ou as pesquisas, né, de materiais, né? Ou releituras também. As releituras também aqui são permitidas, que é você pegar obras já conhecidas e fazer modificações, inserções, né? Ou seja, a pintura ela tem aqui ilimitada liberdade, né? Pode ser mais gestual, né? Ela pode ser mais colorida, enfim, há uma variedade muito grande, há um otimismo muito grande presente nessa revalorização da técnica da pintura.